Continuando a nossa série sobre Lake Nona, hoje nós vamos conversar sobre o mapa de uma forma um pouco diferente e eu também vou demonstrar para você quais são os tipos de imóveis à venda e faixa de valores. Mas antes de eu mergulhar no mapa, eu quero comentar que quando você entra no Google e procura lá Lake Nona, ele vai te delimitar mais ou menos o que você está vendo na minha tela, tá? Esse mapa que nós estamos vendo agora é um mapa do developer, da Tavistock, está lá no site de Lake Nona. É um mapa bem interessante que depois eu te convido a visitar e perceber tudo que ele oferece, né? Porque ele vai, todos esses pontos que estão piscando, tem alguma finalidade. Então, só vou dar um exemplo. Se eu vir aqui em esportes e recreação, ele me marca os pontos de esportes e recreação. Ele fica ali piscandinho e eu tenho aqui na minha lateral quais são esses itens. Então, vamos só fazer um exercício. Se eu clicar aqui, ele me abre algo maior. Então, eu te convido a pesquisar. O nome do site é lakenona.com. Então, nós temos esse acesso. Mas a minha intenção aqui é um pouco diferente. Eu vou comparar e vou explicar para você o porquê que é importante ter um corretor que entenda de região, localização e tudo mais. Se eu entrar no mapa de Lake Nona, é isso que ele me mostra. Agora, se eu vir no Google, o que o Google me mostra é isso aqui. Você vai estar se perguntando, nossa, mas é igual. Não, não é igual. A diferença é o seguinte, você vai olhar e eu vou começar a desenhar aqui que no mapa da Tavistock, essa partezinha que eu acabei de circular em verde está incluída e no Google Maps não está. Tem o Aeroporto Internacional de Orlando em azul. Eu já tenho pontilhadinho o que é considerado Lake Nona, mas lembrando que nós temos que adicionar essa área em verde, porém, nós também sabemos que se eu ampliar aqui um pouquinho, a gente tem o seguinte, que deve ser mais ou menos por aqui. Isso aqui também é considerado Lake Nona Region, ou seja, a região de Lake Nona. O que vai diferir nessa situação? Esse meu CEP aqui é 32827. Esse meu CEP aqui é 32832. Quando eu digito esses CEPs, você vai ver que ambos apresentam Orlando. Só que um a gente entende que é a Lake Nona mesmo e o outro Lake Nona Area. E por que eu te falo sobre isso? Porque acaba que você pode, por falta de conhecimento ou falta de apoio, se privar de estar numa região que é bacana, que é interessante, que tenha de repente todas as características que você procura, mas que não foi bem orientado. Tá? Então, é só para entender essa intenção que, quando a gente olha para uma localização, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo do que apenas as ruas principais. E Lake Nona é uma cidade com um apelo muito interessante, porque ela é mais moderna, como eu comentei no vídeo, num dos meus vídeos anteriores. Você vai ver agora que eu vou te mostrar que ela tem townhomes, ela tem apartamentos para 55 plus, ela tem 2 grandes condomínios com campos de golfe, ela tem condomínios fechados menores do que o Eagle Creek e do que o Lake Nona Country Club. Ela tem uma nova high school, que é uma high school muito mais técnica, é uma high school que promete ser uma das melhores da Flórida, que acabou de ser inaugurada. Então, assim, Lake Nona tem várias faces. O que significa isso? Que diferentes estilos de famílias certamente podem gostar e se adaptar a essa localização. Hoje eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Eu vou usar a mesma fonte de todos os vídeos anteriores, mas eu vou mesclar
com o MLS propriamente dito, pelo simples fato de que hoje são poucos os novos condomínios em Lake Nona, mas eu no MLS tenho outras opções de custom homes que não aparecem aqui. E eu falei 3, mas na verdade nós temos a Matame Homes, a Pulte, a David Weekley, a ICI, a Craft Homes, que é a mesma da Dream Finders Home, e a Tool Brothers. Na verdade, nós temos 6 e, se eu não estiver 100% correta, nós temos a D.R. Horton construindo o 55 Plus. Então, são 7 construtoras numa área relativamente pequena. Vamos começar pelo Lorette Park, que é onde a gente sempre dá um pouco mais de ênfase e é a parte mais conhecida, tá? Então, vamos lá. Aqui, essa partezinha onde eu vou clicar em cima de uma casa, é onde eu marquei no mapa do Google Maps a partezinha verde que não estava aparecendo como Lake Nona. E sim, faz parte de Lake Nona. Então, nós temos hoje single family homes construídas pela Craft e pela ICI na faixa de uma casa de 4 quartos, 3 banheiros, 2.500 pés quadrados. Vamos começar com esse exemplo que está na faixa de $800 mil, tá? Então é uma single family home. Por quê? Porque ela está sozinha no terreno, mas é um estilo bangalô, porque o meu acesso da garagem é pelos fundos. Aqui você consegue entender melhor o que eu estou te dizendo. E a garagem é o que nós chamamos de garagem detached. Ou seja, você está vendo que tem um espaço entre os telhados, então a minha garagem não está conectada à casa. Eu tenho um espaço entre a casa e a garagem. Outra coisa importante, você está vendo como esses terrenos são muito longos, porém mais estreitos. Aqui a gente consegue ter bem certinha essa percepção. Mas são casas de tamanhos grandes. Se você olhar o linear, né, o contorno da casa ao lado que está sendo construída, onde o primeiro andar é de bloco, você consegue ver o quão longa esta casa é. Então, nós vamos usar as fotos da própria construtora. Aqui é o meu lanai. Qual é a característica de Lake Nona? Eu tenho vizinhos mais próximos, então a distância entre eu e o meu vizinho é um pouquinho menor. Olha só, então aqui uma sliding door, então portas de correr para esse meu lanai e também uma porta simples para a parte externa. Gostei bastante desta cozinha. E por que eu gostei? Eu particularmente gosto da madeira. Tá? Eu acho que ela foi bem colocada, as cores estão harmônicas. Mas o que eu achei bem interessante é o seguinte: quando a gente olha para essa pia, que é uma pia mais contemporânea, mais moderna, que é um waterfall, né? Ela está caindo, efeito cascata. Eles colocaram um revestimento inteiro de madeira igual ao armário. Então eu não tenho aquelas portas, mas eu tenho um acabamento. E você deve estar se perguntando que diferença isso faz. A diferença é que quando nós colocamos as banquetas e nos sentamos nesta bancada, os nossos pés tendem a bater nessa parede. E quando ela não está revestida, ela fica cheia de marcas, tá? E a solução para isso é esse revestimento, mas nem sempre as construtoras entregam esse revestimento. E posterior à entrega é muito difícil ou você não consegue encontrar talvez um acabamento muito similar ou que fique agradável, que combine muito com o que você já tem ali. Então você vai ficar com um terceiro elemento de acabamento. E aqui a construtora optou por isso e eu achei que ficou excelente, tá? Olha só. Então ela é bonita, tá tudo harmônico, tanto as cores dos armários, quanto a cor do piso e também o estilo de pedra que foi usado na bancada. Veja só, nesse momento uma casa super clara. Por quê? Porque todas as escolhas foram claras. Só quando eu olho para a cozinha que eu tenho um destaque, porque eu tenho armários mais escuros. Outra coisa que eu gosto, que eu estou vendo junto com você agora, essa casa. O piso é uniforme, então é o mesmo piso que eu tenho na sala, eu tenho nesse quarto. Aqui uma outra visão do mesmo quarto, que ao meu ver é a suíte principal que está no andar de baixo.
E por que eu gosto disso? Porque a gente não fica com muita poluição visual. Olha só, venho para o banheiro, de novo, eu tenho a mesma tonalidade de armários, eu tenho uma bancada clara e o revestimento de dentro do box até o teto de uma cor bem bonita, e quando eu olho para o piso do box também está tudo na mesma tonalidade, tá? Então isso é ótimo. Aqui eu tenho um pouco mais de facilidade, talvez você também já tenha entendido, nós já estamos no andar de cima, atrás dessa meia parede é o acesso da escada, e eu já mostrei essa casa decorada no canal. Aqui nós estamos num loft, então agora nós estamos naquela meia parede olhando para frente, aonde esse loft tem várias janelas e é um espaço muito grande. Volto para o andar de baixo, aqui é a minha sala de refeição, e em frente à bancada ali nós temos a sala de estar. Lembrando que essa planta vai ter a suíte principal na frente da casa e ela também tem um escritório, e isso é super interessante. Esta construtora optou por colocar o mesmo acabamento no andar de cima, o que é perfeito. Tá? Porque normalmente é mais caro se eu quero colocar um piso como esse, que eu chamo de piso frio, que é um piso cerâmico no andar de cima, porque eu tenho que estruturar melhor toda essa laje, né, entre os andares. Por quê? Porque vem um peso muito maior do que se eu colocasse um carpete, tá? Então ela tem que ser muito mais nivelada, requer um nível de acabamento muito maior. E aqui, né, só para terminar de conversar sobre essa casa, uma lavanderia excelente, eu tenho o meu mudroom, tenho bancadas, tenho o tanque e tenho a janela, perfeita no meu conceito. Vamos lá. Então, essa é uma construtora que ela é considerada quase que uma custom home. Por que ela é quase uma custom home? Porque ela te deixa mudar a parte interna da casa, mas ela não pode mudar a fachada, tá? Então, ela é uma construtora muito bacana para Lake Nona. Então, nós conversamos aqui sobre essa parte sul de Lake Nona. Nós vamos ter, eu mostrei para você que em breve nós vamos ter aqui a David Wickley. Não tem valores ainda, a gente não tem informações nem de plantas nem de valores. Saindo da David Wickley, que está aqui, eu não tenho ainda no meu mapa, mas já está sendo construído porque eu mostrei para você nas imagens. Bem na frente da Luminary com a Ballast, aqui nós vamos ter o outro condomínio da Two Brothers de townhomes, que são townhomes de 3 andares. O que vai acontecer? Vamos olhar aqui. Eu tenho ainda aqui o ping, né? A localização está num lugar errado. Por quê? Porque a Craft está construindo bem aqui do lado da ICI. Eu tenho aqui, ó, os apartamentos que são 55 plus, entre 355 mil a 485 mil dólares. São unidades de 2 ou 3 quartos. Bem interessante, só que lembrando, 55 plus. Tá? Agora, quando eu saio desta região aqui, na área de Lake Nona, como eu comentei com você, eu tenho o Meridian Parks. O Meridian Parks é um condomínio extremamente interessante. Por quê? Porque ele está na fase 4, mas ele terá 12 fases. Então, é um lugar excelente para você comprar e acompanhar a valorização durante esse desenvolvimento do condomínio. O que mais que é interessante nele? Ele tem muitas áreas verdes. Ele está sendo construído no meio de uma conservação, ou seja, eu tenho bolsões de casas no meio de uma área de vegetação nativa, o que fica super bonito, abafa o ruído e te dá um outro visual, tá? Dá uma eu sempre uso a palavra tranquilidade, porque é isso que a natureza me remete. É bem interessante porque essa construtora, ela vai ter
townhomes, bangalôs, single family homes sendo construídas nessa região. Eu vou ter townhomes de $477 mil, que é uma townhome de 4 quartos, a Catalina. E tem uma townhome que vale a pena eu te mostrar, porque a construtora é danada, ela faz poucas unidades como essa, e que eu adoro, é essa planta aqui, a planta Sofia. O que acontece? Tá vendo que a townhome, normalmente eu tenho todos os meus quartos em cima. Esta planta especificamente, eu tenho a suíte principal no andar de baixo, e nessa planta especificamente eu tenho um lanai na parte dos fundos. E todas as demais plantas nesse condomínio de townhomes não tem lanai. Esta é a única planta que tem essa opção. Então, olha só que bonitinho. Tenho a minha sala de estar, olha só essa visão aqui. Então, aonde eu estou na porta, da porta do quarto, eu tenho a minha sala de estar, a cozinha, e lá no fundo você consegue ver uma janela que é o meu lanai. Olha só, o meu lanai lá no fundo. Então, eu tenho a opção de ter a minha sala de refeição informal na bancada e ali dentro da cozinha, eu vou pular uma, aqui ó, eu tenho entre o lanai e a cozinha a minha sala de refeição. E olha ali fora, bem gostoso. Que mais que é interessante? Então a minha suíte principal no andar de baixo, tá? Ó, bem bonita. E no andar de cima, quando eu vou pro andar de cima, eu tenho mais 2 quartos que vão dividir um banheiro e eu tenho um loft. Então, é uma casa de um tamanho bem interessante. Nessa situação que eu estou te mostrando, a construtora colocou um dos quartos como um escritório, né, que está aparecendo aqui, e o segundo quarto do andar de cima com uma cama de casal. E aqui o banheiro que vai servir os outros 2 quartos. Valor pedido desta casa, $452 mil. Lembrando que ela é uma casa de esquina, né? Uma townhome de esquina com mais janelas. Tem a suíte principal no andar de baixo. E por que eu gosto? E só vou de novo colocar a imagem da frente da casa, só para te chamar a atenção. Você tá vendo que onde é a sala e a cozinha, ela só tem um andar? Então ela é mais larga. Por quê? Porque as outras 2 janelas que estão iluminadas aqui no andar de baixo são a minha suíte principal e lá no andar de cima os quartos. Então eu gosto muito dessa planta porque ela é diferente. Não é em todos os prédios de townhomes que a construtora coloca esta planta. Então ela quase nunca aparece pra gente. Vamos lá, então falamos das townhomes em 477, 437, 452, então eu estou aqui na faixa de, vamos falar, 435 a 480, tá? Aí, não, até tem uma unidade de 417, enfim, vai depender da promoção que está acontecendo. Então, a gente tem plantas térreas menores de 3 quartos, 2 banheiros por 509 mil, eu tenho uma planta intermediária já com 4 quartos, 3 banheiros por 549 mil. Tem uma planta um pouco maior que é a Pinnacle com 2.365 pés quadrados por 599. E quando a gente começa daí já a última da linha aqui, uma casa de 2 andares com 2.582 pés, 4 quartos, vamos ver aqui, 4 quartos, 2 banheiros e meio por 609 mil. E quando eu vou para uma opção um pouco maior, que é uma casa já de 5 quartos, 3 banheiros e meio com 3.396 pés quadrados, que são aproximadamente 360 metros quadrados de área de ar-condicionado, por 743. Para finalizar, lembra que eu comentei no início do vídeo que eu também ia te posicionar com o MLS? Por quê? Porque Custom Builders não aparecem naquelas 2 ferramentas que o MLS nos oferece. Eu tenho que vir dentro da própria plataforma para nós encontrarmos. E olha só que interessante. Nessa posição, onde eu mostrei para vocês fisicamente as townhomes, tá? Que é a Pulte. Eu tenho o Village Walk. Eu tenho aqui o Country Club. E nós estamos nessa posição no Meridian Park, onde eu acabei de te mostrar, tá? Tudo isso só para a gente se localizar, mas eu vou falar agora
desta posição aqui, aonde estão as custom home, porque eu estou dentro de um condomínio fechado de altíssimo padrão em Lake Nona, com campo de golfe e também lago navegável. E para isso vamos abrir aqui, e é interessante pelo seguinte, olha só, é uma casa de 6,1 milhões, ela terá 6.058 pés quadrados, então eu estou falando de 563 metros quadrados de área de ar-condicionado, com uma área total de 712 metros quadrados, será construída. Então, quando a gente vê pre-construction, é porque existe a planta, existe o terreno, mas normalmente eles estão aguardando um cliente para começar a construir. São 5 quartos, 5 banheiros, 2 lavabos, 4 vagas de garagem. Excelente, tá? Para uma casa deste tamanho. Aqui tem umas renderizações do projeto, a planta como um todo. Outra opção, só a título de curiosidade, 6.750.000, tá? Novamente, 5 suítes, 2 lavabos, 625 metros quadrados de área de ar-condicionado, uma opção contemporânea, uma casa com linhas mais retas, uma área bem interessante interna, excelente, e um número grande de garagens. Por quê? Porque normalmente a gente vê 3 vagas como sendo o máximo. Essas casas certamente pedem mais, então são 4 vagas de garagem. E finalmente, vamos ver se a gente acha uma outra opção, 5.750, e deixa eu ver uma outra. E essa aqui de 3.295, olha que interessante. As 3 anteriores com um visual muito mais contemporâneo, linhas mais retas. Aqui tem uma foto da entrada do condomínio, de um dos portões de acesso. Lá realmente tem os bambis, aqui os bambis, né? Lá realmente tem os servozinhos. Aqui nós temos uma foto do campo de golfe, um lago navegável. Essa foto que eu acho super bucólica e é bem interessante dos lagos aqui na Flórida. E essa arquitetura aqui já é uma arquitetura que nós chamamos de coastal. Ela é muito comum em Naples, no sul da Flórida, e eles usam aqui também em casas de alto padrão. E o interessante é o seguinte, Lake Nona oferece apartamentos que eu não consideraria pelo fator de ser 55 plus, mas olha só, eu te mostrei casas na faixa de 420 mil a 7 milhões de dólares. Isso demonstra o quê? Além do meu conhecimento da região, que Lake Nona, ela é para diversos orçamentos. Então, se você tem qualquer dúvida, gostou de Lake Nona, acredita que essa seja uma boa região para você morar, ou quer conhecer outras regiões aqui na Flórida Central, entre em contato comigo por WhatsApp, por telefone ou por e-mail. E eu te vejo no próximo vídeo.